tua voz, tua palavra vai chegando bem veloz. Vamos agora, meus irmãos e irmãs, escutarmos o Santo Evangelho da missa de hoje. É o Evangelho próprio da festa de São Matias. O Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 9 a 17. São João, capítulo 15, versículo de 9 a 17. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Meus irmãos e irmãs, na festa de São Matias, pelo qual a Igreja Católica celebra hoje, o Evangelho que nos é proposto é um Evangelho muito característico, muito próprio para meditarmos na vida de São Matias. Mas quem foi afinal São Matias? São Matias foi aquele que ocupou o lugar de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu o Senhor. E como Judas traiu o Senhor e o número dos apóstolos, que eram 12, ficou incompleto, São Pedro ele toma a palavra juntamente com o colégio apostólico e resolve instituir, sagrar apóstolo São Matias. E isso a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de 15 a 17. A gente vê aí a nomeação de São Matias para tomar parte dentro do colégio apostólico, no lugar que deixou Judas Iscariotes, que preferiu trair o Senhor por apenas 30 moedas. Veja que coisa, por causa da moeda, por causa do dinheiro, perdeu a salvação que era Jesus Cristo nosso Senhor. E hoje a gente olhando para a nossa vida, nós vamos encontrar certos tipos de pessoas no nosso dia a dia que realmente preferem o dinheiro de que a salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Colocando o trabalho acima de tudo, colocando o seu dinheiro acima de Deus, acima do temor de Deus, e por causa do dinheiro deixa de temer a Deus, por causa do dinheiro deixa de guardar os dias santos, por causa do dinheiro sacrifica a família, por causa do dinheiro perde o amor do pai e da mãe, porque o que importa para muitos é o dinheiro e não o temor de Deus, e não o temor ao próprio Deus, ao próprio Cristo nosso Senhor. Nós podemos encontrar pessoas assim no nosso dia a dia, até mesmo na nossa família, que escolhe uma ideologia, porque está estudando certa faculdade, certa universidade, abandona Deus, diz que Deus não existe, que Deus não tem poder, a morte de Deus. Quantos filósofos não proclamam a morte de Deus? E aí a gente se vê com o Evangelho que Jesus Cristo nos entrega.
Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. E como nós podemos permanecer no amor de Deus? É muito simples, meus amados e amadas. Primeiro, reconhecer a Deus, reconhecer a Jesus como o Senhor. Segundo, permanecer no amor significa permanecer na igreja, ser fiel à igreja, onde é da igreja que nós escutamos a palavra de Deus, é da igreja que recebemos a santa comunhão com o corpo santíssimo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Permanecer no amor, meus irmãos e irmãs, significa amar o próximo sem limites, onde a caridade ela fala com as boas obras que eu devo praticar quando eu temo a Deus. Quer dizer, quando eu temo a Deus, eu tenho misericórdia para com o irmão. Quando eu temo a Deus, eu tenho temor para com o meu pai, para com minha mãe. Quando eu temo a Deus, eu olho o irmão com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Por isso que Jesus Cristo diz: permanecei no meu amor. E essa palavra não é uma palavra misteriosa, não. Onde Cristo ele não se apresenta no Evangelho de hoje, não como um patrão, não como um ditador, como um guerreiro, como um destruidor, não. Ele se apresenta como o nosso amigo. O amigo que sabe tudo o que o outro faz na vida. O amigo, meus irmãos e irmãs, que perde horas e horas e está próximo àquele que ele ama na amizade. Então Jesus Cristo nos chama de amigo para que a gente reconheça Jesus como nosso amigo maior, que caminha conosco, que quer estar conosco, que vem viver a sua vida no meio de cada um de nós. É a vida divina querendo ser habitada na vida humana que é nos entregue. Então, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje nos ensine, que o Evangelho de hoje nos ajude a melhor viver a nossa fé. E que quando olharmos para Jesus, não olhemos como um justiceiro, como um Deus vingativo, como um Deus que vai nos destruir, que vai nos lascar. Não, Senhor. Olhemos para Cristo como aquele que vai nos acolher. Olhemos para Cristo como aquele pai que diz o Evangelho que tinha 2 filhos. E quando um reconhece que está errado, vem ao encontro desse pai que não briga, mas que acolhe com todo amor e carinho o filho desviado. O que é que está faltando para que você siga melhor a Cristo? É uma pergunta que só cabe a você a resposta. A sabedoria. É reconfortante ouvir que Ele nos escolheu. É muito bom saber que o nosso nome ecoa na boca de Jesus. Que Ele nos busca incessantemente. Que Ele acredita nas nossas potencialidades e que nos reserva um lugar no céu. Somos os seus discípulos escolhidos e por isso temos forças e discernimento através do Espírito Santo para que nossos passos não vacilem diante das escolhas e do rumo a ser tomado. Somos privilegiados por ter um Deus que nos enviou o seu Filho como prova de que acredita em nós, de que somos capazes de atender o seu projeto de amor. Precisamos estar mais presentes na vida das pessoas para retribuirmos toda a graça e todo o bem que recebemos de Deus. Ele não precisa do nosso agradecimento, mas nós precisamos da humildade. Essa é a pura realidade. Hoje à tarde eu estava lá na casa da família lutada, fui lá me compadecer com aquela família e eu falava com relação ao poder de Jesus em nossa vida. Jesus, quando foi apresentado no templo, o velho Simeão disse que esse menino seria causa de queda para muitos e causa de reerguimento também para muitos. E aí a gente medita no batismo. O batismo, minha gente, é sinal de salvação na nossa vida, mas também é sinal de condenação ao inferno. O batismo é uma bomba que cada cristão ele carrega, onde se eu não vivo o meu batismo, se eu não sou fiel aos ensinamentos de Jesus, se eu não sou fiel àquela missão que eu recebi no dia do meu batismo, não é Jesus que vai condenar ninguém, não. Mas esse batismo mal vivido será uma bomba para a nossa destruição.
Por isso que a gente tem que olhar sempre para Cristo e seguir adiante com essa palavra de fidelidade à igreja, de olhar a Cristo como nosso amigo, de olhar a Cristo como nosso Senhor, sempre, sempre, sempre. Por isso, meu irmão, viva o seu batismo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e através desse batismo você está vivendo eternamente. Então a sua vida não termina com sua morte, não. A sua vida é eterna. E o que você está fazendo para gozar da sua vida eterna? Os seus pecados lhe levará à tumba e à condenação. As suas virtudes lhe levará à tumba e o descanso nos ombros do bom pastor.